Então, o que foi que nós vimos, né, até o momento? Nós vimos o seguinte: nós começamos a entender que existe um mundo microscópico, né? E que esse mundo microscópico ele é composto por bactérias, por vírus, por protozoários, né? Por fungos. E nós compreendemos que esses micro-organismos só foram possíveis sua visualização e identificação com o avanço tecnológico, né? A partir do momento que o homem começou a criar, né, ferramentas suficientes para conseguir compreender e visualizar esses micro-organismos, é que eles passaram a ser identificados. E que um desses micro-organismos, que é foco, né, principalmente da nossa disciplina, são as bactérias. As bactérias, elas compreendem, né, numa escala micrométrica, onde é possível ainda sua visualização no microscópio óptico. Mas para que entendesse o surgimento, né, desses micro-organismos no nosso ambiente, vários pesquisadores, né, criaram diferentes teorias, né? E um deles, que tem uma participação fundamental, é o Louis Pasteur, onde ele criou um experimento, né, fervendo um caldo nutritivo, e a partir da fervura desse caldo nutritivo, ele percebeu que quando esse caldo não teria contato com o ambiente onde estão presentes os micro-organismos, né, aquele caldo não serviria de suporte, de meio, né, de fonte de energia para que aquelas bactérias presentes no ambiente conseguissem crescer, né? Então, na verdade, os micro-organismos eles foram identificados tanto quanto o avanço tecnológico, mas também porque existia uma curiosidade na academia para tentar identificar como a vida tinha surgido no planeta, né? Então, tentava-se dizer qual era a origem da vida. Juntamente, né, paralelamente, existia a criação de lentes de aumento que eram inicialmente bem rudimentares, e a partir desses dois aspectos que foram andando, é que foi possível a visualização desses micro-organismos. E aí, né, o pai da microbiologia, o Robert Koch, percebeu que esses micro-organismos eles estavam presentes, né, no ambiente, e que eles poderiam, né, estar relacionados ao surgimento de algumas doenças, e que essas doenças elas precisariam conter o mesmo tipo de micro-organismo independente do indivíduo. Como assim, Hélida? Então, se eu estou com tuberculose e Joaninha está com tuberculose, eu preciso encontrar o mesmo bacilo de Koch presente em nós duas. Não dá para a gente ter agentes etiológicos, micro-organismos distintos, se estamos falando da mesma patologia. Então, o Robert Koch ele foi extremamente importante para a microbiologia, porque além de identificar alguns micro-organismos, como o bacilo de Koch, identificar e elaborar alguns medicamentos, ele também percebeu que alguns desses micro-organismos eram patogênicos, criando a partir daí os postulados de Koch, olha para cá, que são baseados em 4 principais pilares. Quais são eles? Né? Que os micro-organismos eles devem estar presentes em todos os casos daquela determinada doença, que eles devem ser isolados em cultura pura no laboratório para a identificação do mesmo, que os sintomas eles devem surgir se o micro-organismo foi inoculado em um hospedeiro saudável e susceptível, e que o mesmo micro-organismo ele deve ser reisolado do hospedeiro inoculado. Então, esse é o postulado de Koch. Com base em quê? Com base nas doenças que eram causadas por esses micro-organismos, né? E aí ele teve uma contribuição fundamental nessa microbiologia, que é uma grande ciência, né, do qual nós estamos estudando esse semestre. Mas para trabalhar com esses micro-organismos existe o quê? Uma nomenclatura internacional, né? Porque como é que eu vou utilizar um
nome para determinado micro-organismo, para determinada bactéria, para determinado vírus, se em cada região, se em cada país, a gente utilizar um nome diferente, né? Por exemplo, né, a gente está vendo uma pandemia causada por um vírus, né, que é o SARS-CoV tipo 2, que causa uma doença, que é a Covid-19. Já imaginou se esse nome, SARS-CoV, fosse em cada país um nome diferente? A gente não saberia se estaria tratando do mesmo tipo viral. Poderia achar que eram vírus diferentes e que eram doenças distintas. Entretanto, a gente está falando do mesmo agente etiológico. Então, para normatizar isso, foi criado o quê? A nomenclatura científica, que é uma nomenclatura internacional para a classificação desses micro-organismos, mas para a classificação de outras espécies também. E essa nomenclatura, ela é baseada em que, Érida? Ela é baseada nas seguintes regras, que todo nome, né, dessas espécies, eles devem estar escrito em latim, né, que é uma língua já considerada morta, digamos assim, é uma língua em desuso por diferentes países. E que, além de ser escrito em latim o nome dessa espécie, essa nomenclatura, ou seja, o nome desse micro-organismo, ele também deve ter, no mínimo, 2 nomes, ou seja, ela deve ser binomial. Porque, por exemplo, Maria, né? Maria é um nome bem comum. A gente já imaginou? A gente poderia estar falando de Marias diferentes, entretanto, todas possuíam o mesmo nome. Então, no mínimo, 2 nomes. Ela pode ter mais? Pode. Mas no mínimo precisa ser 2. Então, tem que ser em latim e tem que ter 2 nomes. E o primeiro nome, ele sempre deve iniciar com letra maiúscula. E o segundo nome, ele deve ser sempre escrito todo em minúsculo. Esse primeiro nome representa o gênero e o segundo nome representa o epíteto específico, ou seja, define a espécie a qual aquele ser vivo pertence, tá? Existe também uma outra regra, que essa nomenclatura ela deve estar, né, grifada, se for manuscrita, ou ela deve ser colocada em itálica, se digitado, tá? Claro que alguns dos pesquisadores deram os nomes, né, dessas espécies, principalmente em homenagem a si mesmo ou a parentes próximos, ou porque apresentam uma morfologia, né, parecida. Mas para trabalhar com esses micro-organismos, a gente precisa do quê? Para trabalhar com esses micro-organismos, a gente precisa de barreiras. Por quê? Porque alguns desses seres, eles são capazes de causar doença, inclusive doenças bem letais ao homem. Então, a gente precisa utilizar barreiras específicas ou barreiras mais gerais. Essas barreiras, elas podem ser, né, individuais. É o que a gente chama de equipamentos de proteção individual. Quem são, Elida? São as luvas, as máscaras, os óculos, touca, propé. A gente tem falado muito da utilização desses equipamentos de proteção individual contra a Covid, né, que a gente está sofrendo nesse momento, né, a nível mundial. Mas também existe outro tipo de barreira, que são os equipamentos de proteção coletiva, são os EPCs. Tá? Quem são esses equipamentos de proteção coletiva? São as placas sinalizadores, é o lixo perfuro cortante, é o extintor, são os cones, as faixas, aquele chuveiro, o lava-óleos, né? Tudo isso são equipamentos de proteção coletiva, né? Uma barreira que visa minimizar o quê? O risco. Né? E de acordo com esse risco, o Ministério da Saúde e a Anvisa criaram uma classificação de risco de acordo com a manipulação desses micro-organismos, né? Porque o objetivo era normatizar a nível mundial, gente. A nível mundial é normatizar o quê? Que esses indivíduos eles tenham determinados protocolos ao manusear esses seres vivos, principalmente os seres vivos que sejam patogênicos. Então, aqui a nível de Brasil, nossos órgãos regulamentadores, que é a Anvisa, juntamente ao Ministério da Saúde, eles criaram essa classificação de
risco, que se baseia em quê? Que se baseia em 4 pontos, né? Essa classificação de risco, que apresenta 4 níveis, ela visa tanto o risco individual para o trabalhador que está manipulando aquele micro-organismo, quanto também ele pensa de forma o quê? Coletiva, tá? Então, a classificação de risco do tipo 1 é aquela que apresenta o quê? Anota no teu caderno, porque eu sei que essa revisão da salvação tu já está colado com o caderno aí, né? Fazendo todas as anotações. Então, bora lá. Na classificação de risco, né, do tipo 1, o indivíduo, o trabalhador, vai ter um baixo risco para ele. E um baixo risco também o quê? Coletivo. Ou seja, quando esse trabalhador ele sair do seu local de trabalho, também não vai apresentar um risco para aqueles indivíduos que estão na casa dele, para aqueles indivíduos que ele encontrou no ônibus. Então, classificação do tipo 1 é aquele que apresenta baixo risco individual e baixo risco para a coletividade, para a comunidade. Já na classificação de risco do tipo 2, a gente vai ter um moderado risco individual para o trabalhador e um baixo risco para a comunidade, para a coletividade. Enquanto que na classificação de risco do tipo 3, nós vamos perceber que há um alto risco individual, um alto risco para o trabalhador, para o manipulador com aquele micro-organismo e um moderado risco para a coletividade, para a comunidade. Já a classificação do risco do tipo 4 é aquela que apresenta alto risco tanto para o trabalhador, para o manipulador, quanto para a comunidade, quanto para a coletividade. Então, essas são as classificações de riscos que pensa tanto de forma individual para quem está manipulando aquele agente, quanto de forma coletiva, tá? E aí nós vimos o que mais, Hélida? Nós vimos que esses micro-organismos, eles podem ser classificados de 2 tipos. Isso mesmo. Vimos que esses micro-organismos podem ser seres procariontes e podem ser seres o quê? Eucariontes. Nós temos como representante desse grupo dos procariontes, que é o foco maior da nossa disciplina, são as bactérias e as arqueias. Enquanto como eucarionte, a gente vai encontrar como micro-organismo os fungos. Por quê? Porque existem também outros micro-organismos que não apenas as bactérias, tá? E nós vimos que existem principais diferenças entre esses 2 grandes grupos. Quais são essas diferenças, Hélida? Né? Existe diferença entre eles. Vimos que as diferenças são com relação ao que? Ao material genético. Olha para essa imagem, por favor, 2 segundinhos. Olha para cá. Olha esse material genético nessa célula procariótica e olha esse material genético nessa célula eucariótica. Vimos que nas células procariontes o material genético ele está o quê? Disperso no citoplasma. E por isso ele vai receber um nome. Ele é chamado de nucleóide. Enquanto que nas células eucarióticas esse material genético ele está aqui, ó, olha para cá, ó, envolvido por uma membrana chamada carioteca. A isso nós dizemos que aqui é uma estrutura chamada núcleo. Então, nas células eucarióticas, a gente vai encontrar o núcleo, porque o material genético ele vai estar envolvido por uma membrana, que é a carioteca, enquanto que nos seres procariontes, esse material genético ele vai estar o quê? Disperso no citoplasma, chamado de nucleóide. Só essa diferença, Hélida? Não, existe outra. Qual é? A quantidade de estruturas citoplasmáticas. O que é estrutura citoplasmática? São estruturas imersas no citoplasma. Então, quando tu olha para essa imagem, tu vai ver o quê? Uma quantidade, uma diversidade de estruturas bem menores do que nessa célula eucariótica. Nas células procarióticas, a gente vai ter como principal estrutura citoplasmática os ribossomos.
Enquanto que na célula eucariótica a gente vai ter ribossomos, vamos ter mitocôndria, vamos ter complexo golgiense, retículo endoplasmático liso, rugoso, lisossomos, centríolos. Então, há uma diversidade de estruturas muito maior, né? O que não acontece numa célula procariótica. Aí nós vimos que esses seres procarióticos, né, eles são seres o quê? Unicelular. O que eu quero dizer com isso? Que eles são seres que são apenas o quê? Constituído por uma única célula, né? E que as bactérias, elas são bem semelhantes às arqueias. Entretanto, elas apresentam uma composição química diferente. E existem, né, diferenças entre as próprias bactérias que pertencem a esse grupo. E essas diferenças diz respeito a quê? Diz respeito à sua morfologia, à composição química, à necessidade nutricional, ou seja, ao que ele precisa de nutrientes para sobreviver, às atividades bioquímicas, o que eles utilizam como fonte de energia. E nós vimos que quanto à morfologia que essas bactérias elas podem apresentar, elas vão ser classificadas de formas diferentes, né? As bactérias elas podem apresentar vários formatos. Esses formatos, eles são de acordo com o quê? Esses formatos, quem lembra? Os formatos, eles são dados de acordo com o quê? Com as características do ambiente. Nós vimos que as bactérias, elas são monomórficas, ou seja, elas apresentam uma única forma. Mas, de acordo com os fatores ambientais, elas podem modificar sua morfologia. E quando essas bactérias apresentam uma forma esférica, nós dizemos que elas são chamadas de cocos. Já quando ela apresenta essa forma cilíndrica, nós dizemos que é o quê? Um bacilo. Quando esse bacilo sofre um achatamento nas suas extremidades, nós dizemos que é o quê? Um cocobacilo. E essa forma espiralada que as bactérias podem apresentar, nós dizemos que são o quê? Os espirais. Mas esses formatos podem sofrer um único ou múltiplos planos de divisão, dando origem ao quê? A arranjos diferenciados. E eu vou me atrever a fazer desenhos. Oremos que vai dar certo, né, bebês? Olha só, nós vimos que esses cocos, vamos começar pelos cocos, tá? E aí nós vimos que esses cocos, né, quando sofrem um plano de divisão, um único plano de divisão, eles podem dar origem a 2 cocos. Então, 2 cocos, nós vamos chamar de quê? De diplococos. Mas essas bactérias, elas podem sofrer 2 planos de divisões, formando o quê? 4 cocos. A isso nós chamamos de tétrade. 2 cocos, diplococos. 4 cocos, tétrades. Mas elas também podem sofrer 3 planos de divisão. Então, 2 cocos, diplococos, 4 cocos, tétrade, né? Com 3 planos de divisões, formando 8 cocos. Aí tu imagina aqui, ó. Meu Deus, como é que eu vou fazer 8 aqui? Olha, bem 3D. Nossa senhora. Vou botar aqui 8, tá? Fica melhor. 8 cocos,
a gente vai ter a classificação de sarcina, né? 8 cocos, a gente tem as sarcinas. Mas nós vimos que ainda pode ter o quê? Cocos enfileirados. Esses cocos enfileirados nós vamos chamar de quê? De estreptococos. E cocos em cacho de uva, gente? E o que foi que a gente viu? Cocos em cacho de uva? Estafilococos, tá? Deixa eu apagar aqui, porque ficou muito horrível, né? Como se os outros estivessem lindo. Abafa o caso, tá? Então, bora lá. Cocos, né, são bactérias no seu formato esférico. 2 cocos, diplococos. 4 cocos, tétrade. 8 cocos, sarcina. Cocos enfileirados, estreptococos. Cocos em cacho de uva, estafilococos. Aí nós saímos do coco e fomos para o quê? Para o bacilo, não foi isso? Gente, sem bullying com a minha letra, né? Tem que estar treinando. É novo para todo mundo. Teu desenho vai ficar maravilhoso, isso é o que importa. Então, vamos lá. Vimos que os bacilos, eles também podem sofrer esses arranjos, não é? Um único bacilo o quê? Isolado, né? Aqui é um bacilozinho isolado. E 2 bacilos, nós vamos ter o quê? Diplobacilo, né? Bacilos enfileirados, Hélida. A gente vai ter os estreptobacilos, tá? Estreptobacilos. E quando esse bacilo sofre um achatamento na sua extremidade, nós chamamos de cocobacilo. Então, aqui, ó. Cocobacilos, tá? E aí nós vimos o que também? O espiral. Tá? Vimos a forma espiralada. Dentro dessa morfologia, o que foi que a gente chegou a ver? Que existem 3 arranjos diferentes, não é isso? Quando essa bactéria espiralada apresenta o quê? Mais giros, né? Mais espirais. E quando ela é mais flexível, ela é chamada de espiroqueta. Já quando essa bactéria apresenta menos giros, tá? Quando ela vai apresentar menos giros, tem um formato, né, parecido de saca-rolha e ele é muito mais rígido, nós chamamos de espirilo. Então, espiroqueta apresenta mais giros, é mais flexível. Espirilo parece saca-rolha, menos giros, mais rígido. E vibrião, ele parece uma foice ou uma vírgula, tá? Então, nós temos 3 arranjos para essa forma, né, de espirilo. Bom, então, depois de analisar a forma como esses seres vivos eles podem se apresentar, nós começamos a estudar cada estrutura que compõe essa célula, seja estruturas externas ou seja estruturas internas, né, dessa bactéria. E aí a primeira estrutura que nós vimos foi o quê? Foi o citoplasma, tá? O citoplasma, que é composto basicamente por água, é uma região extremamente importante.
Por quê? Porque é o citoplasma que abriga todas as estruturas, né? Seja ele o material genético, os ribossomos, os grânulos, tudo está imerso nessa parte interna da bactéria. E é o citoplasma que favorece um ambiente ideal para que ocorra todas as reações metabólicas dessa célula. Além do citoplasma, nós chegamos a estudar uma outra estrutura, que é a membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, ela é importante para a bactéria porque ela, né, tem a capacidade de manter íntegra essa célula, sem que ocorra a ruptura, a lise celular. Também é através da membrana plasmática que vai ocorrer todas as trocas de substâncias, né, de forma seletiva. A membrana plasmática, ela tem uma constituição bem parecida com as células eucarióticas, tá? Ela também é formada por uma dupla camada fosfolipídica, né, com proteínas associadas, integradas ou ancorada a essa estrutura. Então, a membrana é importante para a integridade da célula, né? É uma estrutura bem fina, extremamente delgada. Depois da membrana plasmática, nós vimos uma outra estrutura importante, que foi o material genético. Esse material genético nas bactérias é chamado de nucleóide. O que é esse nucleóide, Elida? É esse material genético aqui em azul, ó, completamente enovelado, tá? Disperso no citoplasma da bactéria. Esse nucleóide é um DNA com poucos cromossomos, né? Não é delimitado por uma membrana, é um DNA dupla fita e geralmente ele vai ser circular. Qual é a função desse nucleóide? É um material genético que controla todas as reações metabólicas que acontecem dentro dessa célula. Aí, depois de nucleóides, nós vimos uma outra estrutura extremamente também importante para as células bacterianas, que são os ribossomos, tá? Deixa eu fazer uma bonitinho. Olha aqui. Pronto, esse ficou melhor. Esse ribossomo, ele é composto por duas subunidades. Que subunidades são essas? As subunidades, né? 50S, que é a subunidade maior, e a subunidade 30S, a subunidade menor. Essas subunidades, inclusive, podem ser separadas por um processo de centrifugação. E qual é a importância dessa estrutura para a bactéria? Bom, essa é a única, aqui representada em pequenos pontos azuis, é a única estrutura citoplasmática presente em todas as espécies bacterianas. E os ribossomos são importantes para quê? São importantes para a síntese proteica. São eles que fazem a síntese de proteínas. E aí a proteína tem que função? A proteína, ela é importante para a célula. Por quê? Porque é responsável pela formação de cílios e flagelos, que vão dar movimentação à bactéria. Participam da membrana plasmática, reconhecendo estruturas externas, participando do transporte de moléculas, né? Além disso, essas proteínas são utilizadas no próprio metabolismo celular, para a sobrevivência da célula bacteriana. Aí nós vimos uma outra estrutura importante, que é o plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio, aqui representado por esse círculo colorido, onde cada coisinha dessa diz respeito a um gene, né? O plasmídio é um DNA extracromossômico, tá? E qual é circular? E qual é a sua função, Elida? Né? Ele é responsável por quê? Por conferir resistência aos antibióticos. Outra função desse plasmídio, que é um DNA extracromossômico, é a capacidade também de sintetizar alguns nutrientes, no caso de escassez. Então, a bactéria que apresenta essa estrutura, ela tem o quê? Ela tem uma vantagem sobre as outras. E esse DNA plasmidial, ele pode ser transferido para as células filhas, por um processo que a gente chama de
conjugação, onde esses genes de resistência a determinado tipo de antibiótico podem ser passados para a sua prole, tá? Outra estrutura que nós vimos foi o quê? Foram os grânulos. Anota aí, grânulos. E grânulos é responsável porque os grânulos são responsáveis por armazenar as substâncias de reserva. De que tipo? Existem duas substâncias de reserva. A mesma aqui, ó, o PHB, anota aí, que é o ácido polibeta hidroxibutírico, e o glicogênio, tá? Então, são as substâncias de reserva que esses grânulos são capazes de armazenar. No caso de uma escassez nutricional no ambiente, vai utilizar quem? Vai utilizar essas substâncias de reserva. Essa estrutura, ela é insolúvel, né? Entretanto, embora não seja permeável, ela não eleva a pressão osmótica da bactéria, porque se isso acontecesse, a célula poderia sofrer uma lise, né? Ou seja, uma ruptura e levar à sua morte. Uma outra estrutura que a gente viu que não está aqui, e aí tu pode anotar, né, que seria mais ou menos esse aqui, é a vesícula de gás. Vesícula de gás, tá? Então, essa vesícula de gás é responsável pela flutuabilidade das bactérias. Então, a estrutura presente principalmente nas bactérias aquáticas, sejam elas, né, em água doce ou em água salgada. Essa vesícula é composta exclusivamente por proteínas, né, deixando essa região impermeável à água e a outros solúveis, tá? Mas é possível a passagem de gases através dessa vesícula. Bom, além da vesícula, a gente começou a estudar agora as estruturas que são externas à parede celular, né? A parede celular é uma estrutura extremamente importante para a bactéria. E nós vimos as estruturas que estão fora delas. Quem são essas estruturas? Uma delas são as cápsulas, tá? O que é que a cápsula é? A cápsula nada mais é que um açúcar. Existe um tipo de estrutura que reveste toda essa bactéria, tá? Olha para cá. Então, existe uma estrutura que reveste tudo isso aqui. Que estrutura é essa? É o glicocálice, tá? É um açúcar de revestimento. Quando esse açúcar está firmemente aderido a essa parede e organizado, ele é chamado de cápsula. Quando esse açúcar está fracamente aderido à parede celular e é desorganizado, ele é chamado de camada viscosa. As bactérias que apresentam cápsula, elas também têm uma vantagem, já que a cápsula ela confere patogenicidade à bactéria. E com isso, as células de defesa têm uma maior dificuldade de fagocitá-las, dando a elas o quê? Tempo para se multiplicar no hospedeiro, tá? Então, glicocálice é um açúcar de revestimento por fora da parede celular. O glicocálice pode ser uma cápsula, que é quando esse açúcar está organizado e firmemente aderido a essa parede. E esse açúcar ele pode estar, né, desorganizado e fracamente aderido, chamado de camada viscosa. Uma outra estrutura que nós vimos externo a essa parede celular são as fímbrias, tá? São as fímbrias. Aqui, ó. E qual é o papel dessas fímbrias? Bom, as fímbrias elas são utilizadas para fixação
da bactéria ao substrato. Mas elas também podem, além de se fixar ao substrato, fixar umas às outras, já que as bactérias elas tendem a formar biofilmes. E as fímbrias auxiliam nessa aglomeração de células bacterianas. Por quê? Porque as bactérias aderidas, agregadas, elas vão formar as colônias, tá? E essa estrutura favorece essa união. O biofilme, eu falei para vocês, esse agregado de célula, cresce muito comumente no nosso saburro lingual. Eu falei para vocês do hálito matinal, que é decorrente da liberação de enxofre devido a esse crescimento bacteriano na região da cavidade oral. Outra estrutura que nós vimos, além das fímbrias, é o pile, ou também chamado de pilos. O que é o pile ou pilos? É uma região, gente, que favorece a mobilidade celular através da translocação bacteriana, ou seja, através do deslizamento bacteriano. Ele também ajuda na transferência de um material genético. Que material genético é esse? Um material genético extracromossômico. O material genético vai sair daqui, ó. Que material genético é esse? É o plasmídio, tá? Então, é através do pilus, ou do pile, também chamado, que ocorre transferência de DNA plasmidial, de forma unidirecional, da bactéria F+ para a bactéria F-, tá? Então, nós também chegamos a ver essa estrutura. Uma estrutura que não está aqui, que a gente pode colocar, são os endoflagelos, ou também chamado de filamento axial. Endoflagelo. Ou também chamados de filamentos axiais, tá? Essa estrutura, gente, ela é muito comum nas bactérias que apresentam aquela forma espiralizada. Por quê? Porque existe um rotor onde esse endoflagelo está ligado, favorecendo a rotação. Com isso, a bactéria ela consegue o quê? Se movimentar no ambiente. E essa movimentação, geralmente, né, é em forma de saca-rolha. Bom, e mais uma estrutura, né? Finalizando aqui, nós estudamos, tem o flagelo, né? E os flagelos são importantes estruturas para dar locomoção a essa bactéria, para dar movimentação à célula. Com isso, ela consegue se dispersar em determinado ambiente. E de acordo com a distribuição desse flagelo, de acordo com a distribuição dele, a gente vai ter uma classificação. Porque aqui nessa imagem, olha para cá, a gente está vendo um único flagelo. Mas existem bactérias que apresentam outras disposições flagelar. Então, a gente vai ter uma classificação com relação a isso. Anota aí. Então, bora lá. Né? Deixa eu botar aqui uma coisinha mais escura. Então, a gente vai ter uma classificação com relação à disposição dos flagelos. E aí, o que nós temos? Temos aquela bactéria, gente, que não apresenta flagelo nenhum. E aí, nós chamamos de quê? De atríqueo. Atríqueo é aquela bactéria que não apresenta flagelos nas suas estruturas, atríqueo, ou nas suas extremidades, na sua superfície, tá? Mas existe aquela bactéria que apresenta um único flagelo na sua estrutura. Nós dizemos que essa bactéria é monotríqueo, com relação à disposição desse flagelo. Mas tem aquela bactéria, gente, que apresenta, ó, vários flagelos
na sua superfície. Nós dizemos que essa bactéria é peritríquio, tá? Então, peritríquio são aquelas bactérias que apresentam vários flagelos distribuídos ao longo de toda a célula. E existem ainda aquelas bactérias que apresentam somente um tufo de flagelos em uma das extremidades, tá? Nós dizemos que esse tipo de bactéria é lofotríquio. E tem aquela bactéria que existem 2 tufos de flagelos, né? Ou seja, tufos de flagelos em ambas as extremidades. Nós dizemos que essa bactéria ela é anfitríquio. Tá? Então, os flagelos permitem movimentação, locomoção à bactéria. De acordo com a disposição desses flagelos, elas são classificadas em atríquio, quando não apresentam flagelos, em monotríquio, quando apresentam um único flagelo, em peritríquio, quando tem vários flagelos distribuídos por toda a célula, em lofotríquio, quando apresenta um tufo em uma das extremidades, e anfitríquio, quando apresenta tufos em ambas as extremidades da célula. Outra estrutura, chamada de quê? De parede celular, extremamente importante para a bactéria. Por que, Hélida? Porque é a parede celular, né, que vai controlar essa pressão osmótica, impedindo que a célula sofra uma lise, que a célula venha a romper. Também é a partir dessa parede que vai dar forma a essa bactéria. E aí, nós vimos que o Christian Gram conseguiu identificar o quê? 2 tipos de paredes celular distinta. Quais são elas? Nós vimos que, de acordo com a parede celular, as bactérias elas podem ser o quê? Gram positivas e elas podem ser gram negativas. Foi? Vimos que as bactérias gram-positivas é aquelas que apresentam o quê? Uma rica parede celular, né? Uma parede celular extremamente espessa. Gram-positiva apresenta uma parede celular espessa. Deixa eu desfazer isso aqui que ficou horrível. Não que o resto esteja lindo, né? Mas também não precisa ser o ápice da tronchura. Então, bora lá. Gram-positiva apresenta parede celular espessa, aderida a quê? Aderida a uma membrana plasmática delgada. Foi isso? Já as gram-negativas apresentam uma membrana plasmática externa delgada ou espessa, rica em lipopolissacarídeo, uma parede celular delgada, imersa num espaço periplasmático e uma membrana plasmática interna. Pronto. Então, gram-positiva, parede celular espessa, aderida a uma membrana plasmática.
Gram-negativa, membrana plasmática externa espessa, rica em lipopolissacarídeo, aderida a uma parede celular delgada, imersa num espaço periplasmático e, posteriormente, uma membrana plasmática interna. E aí nós vimos que, baseado nessa diferença estrutural da parede celular, o Christian Gram veio e criou um método, que é um método o quê? Um método tintorial, que é o teste de Gram. E esse teste de Gram, ele é baseado em 4 principais etapas. Quais são elas? Nós vimos que a primeira etapa utiliza um corante, Esse corante é o quê? Esse corante é o cristal de violeta. Primeiro é o cristal, não é isso? Primeiro é o cristal. Esse cristal de violeta, gente, vai corar tanto as bactérias de gram positivas quanto as bactérias de gram negativas. Como o próprio nome já diz, cristal de violeta. Vai corar de que cor? Violeta, roxo, Púrpura na cartela de cores. E aí, todas as bactérias vão estar coradas. Mas isso me dá alguma diferença? Se todo mundo vai estar corado da mesma cor, eu vou conseguir distinguir gram positiva da gram negativa? Não. Então, esse passo não é um passo que consegue separar essas bactérias. Então, a gente vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É a utilização de um mordente. Mordente. Quem é esse mordente, Hélida? Esse mordente vai ser o Lugol, tá? Esse mordente vai ser o Lugol. E o que é que esse mordente faz? Esse mordente, ele vai fixar a coloração que foi impregnada. Então, ele ajuda a fixar essa coloração, principalmente na parede celular, tá? E aí, a próxima etapa, a gente faz uma lavagem utilizando o álcool cetona, tá? E o que é que vai acontecer? Esse álcool cetona, ele vai agir onde? Ele vai agir nessa membrana rica em lipopolissacarídeo, porque o álcool, ele vai agir sobre a gordura. E quem tem essa gordura espessa? Não é as gram-negativas? Então, após esse terceiro passo, a gente vai perceber que as bactérias gram-positivas, elas continuam coradas de roxo, enquanto que as bactérias gram-negativas, agora elas ficam translúcidas, elas ficam transparentes após essa etapa, que deixa elas o quê? Extremamente sensíveis, tá? Então, agora eu preciso corar essas bactérias transparentes, porque microscópio óptico utiliza luz branca. Branco no transparente, eu vou visualizar o quê? Nada. Então, eu posso dizer que aquela amostra só tem bactérias gram-positivas. Mas, na verdade, é porque eu não estou visualizando as gram-negativas. E para visualizar as gram-negativas, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar um contracorante. Quem é esse contracorante? A fucsina ou safrarina. Fucsina ou safrarina é o contracorante utilizado. Esse contracorante vai fixar, vai corar, vai pintar quem, Hélida? Vai pintar essas bactérias que estavam translúcidas devido à remoção do corante primário utilizando o álcool cetona. Então, as fucsinas vão impregnar nas bactérias gram-negativas, dando a elas uma coloração rosada. Então, ao final do teste de gram que a gente fez na nossa prática, o que é que a gente pode observar? Que as gram-positivas ficam roxas, impregnadas pelo cristal de violeta, enquanto que as gram-negativas ficam rosa, impregnadas pelo corante fucsina. Bom, gente, essa é a parte número 1 da nossa revisão. Depois seguimos com a parte número 2.